Lembram? E aí agora a gente precisa começar o conteúdo novo porque a gente está com um prazozinho bem apertado em relação ao nosso tempo de aula, porque a gente termina nossas aulas em novembro. Então a gente precisa, não dá para, a ideia era que vocês fizessem prova no horário da manhã, né, e a gente não tivesse aula. Mas por conta dessa demanda de tempo, né, que a gente está com ele um pouquinho apertado, então vocês vão ter aula normal agora pela manhã, nós teremos nossas aulas, as 3 aulas, normalmente, e à tarde vocês vão fazer a prova. Então, a gente vai continuar aqui com o nosso assunto. Olha o assunto que a gente vai estudar agora. Pronomes. Já ouviram falar? Sim. João Pedro, Arthur já ouviu falar. E você? Caleb, bom dia. Arthur, o que foi que você ouviu falar sobre pronomes? Pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais? Eu tinha não ter lembrado, faz 2 anos que eu vi isso. Meu Deus, 2 anos? 2 anos você estava lá no primeiro aninho, né? Ó, nós vamos estudar pronomes, como o Arthur falou, a gente usa muito esses pronomes quando a gente vai falar de verbo ou quando a gente vai falar de pessoas que participam da fala. O eu, que é a pessoa que está falando, o tu, que é a pessoa para quem eu estou falando, o ele, que vai se referir ao assunto tratado ou a outra pessoa de quem nós estamos falando. Nesse primeiro momento, em relação aos pronomes, nós vamos estudar pelo menos 3. O pronome do caso reto. Bom dia. Oi, bom dia, Raimundo, tudo bem? Nesse primeiro momento, o pronome do caso reto, como o Arthur falou, que é aquele esqueminha dos pronomes das pessoas que participam da fala. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Pessoas do singular, pessoas do plural. Esses são os pronomes, que são os sujeitos de fala. Deixa eu ver quem tanto já está aqui. Maria Júlia? Câmera, Maria Júlia? Tia, fui pegar o carregador. Tá bom, meu bem. Então vamos lá, ó. Nesse primeiro momento a gente vai estudar com os slides. Depois vocês vão pegar o livro de vocês para a gente poder ver as atividades que tem no livro. Aqui, ó. Pronomes. Olha o conceito de pronomes que nós temos aqui. Conceito é para que eles vão servir, quais são os modos que nós temos para usar esses pronomes, quando é que eles são aplicados. Para uns, são palavras que substituem o substantivo ou os determinam. São palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa da fala. Quando eu digo assim, ó, eu saí de casa. Quem é que está falando isso? Ele. Você. Eu, não sou eu. É. Eu saí de casa. Aqui eu vou aplicar os pronomes do caso reto. Sim. Já para outros, o pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, que é o nome. Não só determinar, mas também acompanhar. Em relação às pessoas da fala. Vamos aplicar para que vocês entendam melhor. Olha aqui, ó. Estão conseguindo ver os exemplos aí bonitinho no computador, na telinha para vocês? No celular, quem estiver assistindo no tablet, tem assim. Sendo assim, o pronome ele pode assim ser chamado porque substitui um substantivo. Olha aqui, ó.
Olha o exemplo que a gente tem aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Jorge, ó. Jorge comprou uma bicicleta. Ele trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Quem é esse ele aqui, ó? A quem eu estou me referindo? Quem foi que trabalhou? O Jorge, para não repetir o mesmo nome dele, usa o ele, aí para mulher o ela. Aí aqui, ó, Arthur, todos os coleguinhas, ó. Tia, Ou, tia. ou, E para várias pessoas, nós usamos ele. isso. Aí Ou aqui, ó, quando ele fala lá no conceito, que ele diz assim, ó, pronome é a palavra que substitui o substantivo, ó. Jorge é o quê? Substantivo próprio. Estão lembrados? Jorge é o substantivo próprio. Assim como você falou, Arthur, que o ele vai substituir o nome Jorge para que não haja uma repetição desnecessária. Aí eu entro com ele. Se fosse no feminino, seria ela. Maria comprou uma bicicleta. Ela trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Se fosse mais de uma pessoa, como a Maria Júlia falou, aí eu já ia usar eles. Pedro e mulher Maria. ia usar ela. Ou se fosse mulher, ia usar ela. Isso. Aí, se fosse no plural, né? Jorge e Maria compraram uma bicicleta. Eles economizaram, eles trabalharam durante um ano para conseguir economizar. Note que nesses dois períodos, nessas duas orações que a gente acabou de ler, ó, aqui é uma oração, ó, aqui é a primeira, e aqui é a segunda oração, tá? Quando é que a gente vai contar essa quantidade de orações? Como é que eu percebo essa diferença? Pela presença de verbo, ó. Aqui eu tenho o verbo, ó, comprar. O verbo comprar, eu tenho a primeira oração. Trabalhou, eu tenho a segunda oração. Aqui, ó, conseguir economizar é uma locução verbal, também com o valor de um verbo que indica a ação. Mas a gente não vai adentrar nisso, a gente está falando mesmo dos pronomes. É só para vocês saberem que quando a gente fala de períodos, quantidade de períodos, a gente precisa determinar a quantidade de verbos para determinar a quantidade de períodos, tá bom? Então, aqui, ó, note que nesses dois períodos, o pronome ele substitui a palavra Jorge, que é um substantivo próprio, que em algumas situações ele vai chamar esse substantivo de nome. Mas eu não tenho nome somente quando eu tenho substantivo. Eu tenho nome também quando eu tenho adjetivos. Quando eu falo de nomes, eu posso marcar tanto um substantivo quanto um adjetivo, tá certo? João Pedro, a tua internet está funcionando. O Caleb está funcionando também, porque a do Caleb está parada a tela dele para mim. Pronto, João Pedro, a sua está normal. Só a do Caleb que está paralisada agora. Tudo bem, Raimundo Neto? Você entendeu? Sim. Pronto, então vamos lá. Aqui, ó. Jorge comprou uma bicicleta. Ele, que é o Jorge sendo substituído, é um pronome substituindo o nome, trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Tia? Oi. Tia? Oi. Raimundo, a câmera está desligada. Por favor. Maria Júlia, liga a câmera. Arthur, Caleb. A sua É na internet. a internet, né?
Deve estar oscilando aí. Peraí. E tia travou. Agora? Tia? Travou. Você caiu, na verdade, Arthur. Não, mas tá tudo travado. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Olha esses versos aqui do poeta Castro Alves. Não quebra teus elos, ó laço de fita. Tem algum pronome aqui nesses versos? Sim ou não? Onde, tia? Onde? Não quebra teus elos, ó laço Tem, de fita. Qual é o pronome que tem tem. aqui? Elos. Elos é pronome? Ele vai substituir o quê? Ele vai acompanhar o quê? Não quebra teus elos. Teus, meus, seus, nossos. Teus é o pronome desse verso. Quando a gente falou sobre os pronomes, que você falou assim, Sim, eu sei. diga. Indica de quem são delas. Ou seja, eles são Teus. Ó, nós temos vários tipos de pronomes. O mais lembrado, quando a gente vai falar sobre esses pronomes, a primeira coisa que a gente lembra é dos pronomes do caso reto, como o Arthur falou, que é o que a gente usa na colocação de fala, para determinar as pessoas da fala, ou sobre quem eu falo, ou com quem eu estou falando. Mas nos pronomes, nós temos pronomes possessivos, que indicam a posse, né? O meu, o teu, o nosso, o seu. Nós temos os pronomes de tratamento. Você, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, Senhor, Senhora, Vossa Santidade. São os de tratamento. Nós temos pronomes interrogativos, nós temos pronomes demonstrativos, que é aquele que vai marcar a posição, a relação de posição. Aqui, nesse momento, nesse início de estudo sobre os pronomes, nós vamos estudar pelo menos 3, que são os pronomes no caso reto. Aliás, são 4, na verdade. A gente vai estudar os pronomes do caso reto, pronome oblíquo, pronomes de tratamento e os pronomes de posse, os possessivos. São esses os 4 primeiros que nós vamos estudar, certo? Nesse exemplo aqui, ó, não quebra teus elos, ó laço de fita. Olha aqui o pronome, ó, teus, teus. Neles, o pronome teus determina, indica de quem são os elos. Ou seja, eles estão no laço de fita. Ó, Maria Júlia, desliga teu áudio, liga tua câmera. Percebam que a gente está começando a ver conteúdos que vocês já tiveram contato de forma superficial. Agora a gente vai começar a adentrar mais um pouquinho e falar de assuntos que talvez vocês... Claro que a gente já usa. A gente usa esse pronome o tempo inteiro. A gente vai precisar determinar a classificação deles. A que classe dos pronomes ele pertence? Bom dia, João Guilherme. Bom dia, tia. Tudo bem?
Agora, a gente vai precisar usar meu, teu, nosso. Vocês usam o tempo inteiro. Desde quando aprenderam a falar, é meu, daqui é meu. Só que agora a gente vai precisar determinar a classificação. Quando eu perguntar a que classe pertence esse pronome, vocês vão ter que lembrar. E como é que eu vou utilizar esses pronomes? Do caso reto, aquela tabelinha do caso reto, que coloca a relação que se tem de posição de fala, quem fala, com quem fala, sobre o que se fala, são os do caso reto. Para cada um desses do caso reto, eu vou ter outros tantos do caso oblíquo. Certo? Maria Júlia, ó, atenta. Aqui, ó. Nada O pode... que é oblíquo? Oi? O que é oblíquo? O tu, o me, o ti, consigo. O Vamos... me, o ti. São vários, eu vou já te mostrar aqui, ó. Então, olha primeiro para esse aqui, ó. Teu. Neles, o pronome teus determina, indica de quem são os elos. Ou seja, eles são do laço de fita. Além disso, teus acompanha, olha aqui, ó. Lá naquela classificação, bem no iniciozinho, ele diz assim, ó. O pronome pode acompanhar o substantivo. Olha aqui, ó. Elos. Elos, teus. O pronome teus está acompanhando o substantivo elos, certo? Aqui, lá no primeiro exemplo que a gente colocou, né? Jorge comprou uma bicicleta. Ele trabalhou durante um ano para economizar, para conseguir economizar. No primeiro exemplo, o ele, que é o pronome do caso reto, estava substituindo o substantivo Jorge, que é um substantivo próprio. Nesse exemplo aqui, ó, não quebra teus elos, o pronome está acompanhando o substantivo. Então, a gente já sabe que o pronome tem a função de acompanhar ou substituir um nome. Quando a gente fala de um nome, a gente também está falando tanto de substantivo quanto de adjetivo. Tudo bem até aqui? Tia. Oi. Tia. Oi. Qual é o significado de tu és? Tá travando. Repete, Arthur. Qual o significado de tu és? Tu és. Depende do que vem depois. O tu, eu estou falando de outra pessoa que não sou eu. Se eu digo tu és bela, é a mesma coisa que falar assim, ó, você é bela, só que eu estou usando o segundo nome. A segunda pessoa do singular. É o que vem depois. O importante nessa informação, você tem, Arthur, você tem o pronome do caso reto, sendo a segunda pessoa do singular. O és é um verbo e depois você vai trazer uma informação sobre essa pessoa. Então, tu és, por exemplo, tu és inteligente. Eu, primeira pessoa, estou falando para a segunda pessoa, que tu és inteligente. Certo? Tudo bem? Tudo. Ótimo. Olha aqui, ó. A explicaçãozinha que está aqui, ó. Deles, o pronome teus determina, indica de quem são os elos. Ou seja, eles são do laço de fita. Além disso, teus, ó, acompanha o substantivo elos. A pessoa da fala ou do discurso indicada pelo pronome ele. Ele é a terceira pessoa do singular. Eu vou já mostrar para vocês essa tabelinha. Maria Júlia, levanta a cabecinha, Flor. Tá aqui, ó. Dessa forma,
fica comprovado os conceitos mostrados no início da aula. O pronome, peguem o caderno de vocês e coloquem aí a data de hoje. Vamos colocar o conceito de pronome. Vamos lá? João Guilherme, caderno. Caderno, data de hoje. Estudos sobre pronome. Tá, pronome, né, tia? Isso. Tá. Raimundo, Maria Júlia, Caleb. Caleb, a câmera. É pra copiar isso daí, né? Eu vou marcar o que vocês vão precisar copiar, ó. Tá aqui, ó. Hoje é 28, né, tia? Hoje são 28. Aqui, ó. Começando esse Ozinho com letra maiúscula, tá? O pronome é a palavra que substitui, acompanha ou determina um substantivo. Até aqui, ó. Tentando colocar aqui o mais reto possível. Não dá. Pronto, ó. Esse Ozinho aqui, vocês coloquem ele maiúsculo. Deixa eu até aumentar ele aqui, ó. O pronome é uma palavra que substitui, acompanha ou determina um substantivo, além de indicar as pessoas da fala que estão envolvidas na comunicação. Tá copiando, Maria Júlia? A primeira pessoa é aquela que fala. A segunda, com quem se fala. E a terceira, de quem se fala. São informações bem importantes que vocês precisam anotar. Rapidinho. João Guilherme, está copiando. Raimundo, Caleb. Terminaram? Não.
Terminaram, meus amores? Caleb? Faltando 2 linhas para terminar. Tá. Esse eu tô no nome de pessoa e aquela que fala. João Guilherme, tudo bem? Maria Júlia, Caleb. Pra mim tá. Acabei, tia. Pronto. Arthur terminou. João Pedro. Acabei, tia. Quem mais? Raimundo. Raimundo acabou. Arthur. Falta o João Pedro. Caleb. Maria Júlia. Bora agilizando rapidinho. Terminou, Maria Júlia? Coloque organizadinhos, tá? Deixe tudo organizadinho no caderno. Maria Júlia acabou. Deixa o quê, tia? Tudo organizado no caderno, bonitinho, para quando você for estudar, tá lá todo o assunto, a data, bonitinho. Pronto todos, né? Então, vocês colocaram o estudo sobre o pronome, data de hoje, 28/9. O pronome é uma palavra que substitui, acompanha ou determina um substantivo, além de indicar as pessoas da fala que estão envolvidas na comunicação. A primeira pessoa é aquela que fala. No caso aqui, ó, eu sou a primeira pessoa. Olha o exemplo. Eu sou a primeira pessoa. A segunda, com quem se fala, vocês, nossos aluninhos, nossas crianças do terceiro ano. E a terceira, de quem se fala, o que a gente está fazendo aqui é tratando sobre pronomes. É o assunto tratado. Isso, Arthur. Isso colocado nesse quadro. Eu, professora de língua portuguesa, primeira pessoa. Segunda pessoa, alunos do terceiro aninho, certo? Terceira pessoa, sobre o que eu estou falando? Sobre o que é que eu estou falando? Sobre o que eu estou falando? O assunto. Qual é o assunto? Pronomes. Perfeito. Vou apagar aqui e passar para o nosso próximo slide. Ai, que barulhinho lindo de pássaros. Olhem aqui. Pronomes pessoais, do caso. Volta lá, tia, tô no último nome. Tá, não terminou ainda? Deixa eu voltar, meu bem. Não. Só rapidinho esperando o João Guilherme terminar.
Você avisa, tá, João Guilherme, quando tiver terminado. Acabei. Pronto. Então, vamos passar aqui, ó. Olha aqui o quadro. Pronomes pessoais. Eu tenho, do caso reto, a colocação que a gente vai fazer quando perguntar sobre os pronomes pessoais. Nós temos pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Pessoas do discurso, são as pessoas da fala. E aqui, quando a gente falar de primeira, segunda, terceira pessoa do singular, eu tenho, vou pegar aqui o meu lápis, né? Primeira pessoa do singular, eu. Atenção. Atenção. O pronome do caso reto, ele é sempre usado como sujeito. O que isso quer dizer? Já ouviram falar sobre o sujeito? Maria Júlia, termina de arrumar esse cabelo logo. Vai, arruma. Amarra ele para ficar com atenção só para mim agora. O sujeito é sobre quem se fala. Quando a gente for tratar de oração, a gente tem as pessoas que é sobre o que a gente está falando, sobre o assunto importante, e nós temos os complementos. Nesse caso, aqui, ó, os pronomes do caso reto só podem ser sujeitos. Eu, tu. Caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós. Vós. E no que eu estava falando, eles e elas. Pronto, olha. Aqui a gente tem a distribuição, ó, em singular, em plural. Não. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Aqui, quando a gente estiver falando do singular. Do plural, primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Quando a gente Tia, vós é você, né? Vós. o boy, o você, ele é um pronome de tratamento. Algumas gramáticas colocam ele como caso reto, mas ele é um pronome de tratamento, tá certo? Quando eu digo assim, ó, você vai sair hoje, eu tenho esse você colocando como segunda pessoa, mas na verdade ele é um pronome de tratamento, tá? Pronto. Aí aqui, ó, deixa eu só diminuir aqui o rostinho de vocês. Enquanto eu tenho essa colocaçãozinha aqui, ó, para cada pessoa do caso reto, eu tenho esses aqui do caso oblíquo. No caso do eu, se eu for substituir, quando eu digo assim, ó, eu me machuquei, esse me só vai poder ser usado em relação à primeira pessoa. Certo? Quero que saia comigo. Comigo é o eu. Quero que você saia comigo. Eu só posso usar esse pronome do caso oblíquo, ó, esses três aqui, ó, o me, o mim, comigo, no caso de primeira pessoa, do singular. Assim como, no caso do tu, se eu for fazer a substituição, ó, quero sair contigo, é o tu, é com a outra pessoa. Aí eu só posso usar o te, o ti e o contigo na segunda pessoa do singular. Esses aqui, ó, atenção. Eu vou chamar a atenção de vocês nesse caso aqui, ó, do o e do a. Ele vai aparecer aqui também, ó, os e as, lá no plural. Por que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? Porque, nesse caso aqui, quando a gente for estudar os artigos, eles também aparecem. Só que aqui ele é pronome pessoal do caso oblíquo, mas ele também aparece quando tem os artigos e ainda quando tem preposição.
Não vão confundir, tá? Tem a colocação diferente. Nesse caso aqui, do caso oblíquo, eles não vão acompanhar o substantivo, como é o caso do artigo. Aqui eles fazem a substituição e não serão sujeitos de fala, eles serão complemento das orações. A gente vai ver isso nos exemplos, tá? Tudo bem? Tudo bem, Caleb? Arthur, ok. Caleb. Raimundo, tudo bem? Acho que o João Guilherme caiu. Oi. Aí nos exemplos a gente entende, né? É. Aí tem as exceções que não ajudam. Ó, Arthur, da língua portuguesa, a gente sempre acha que ela é meio complicada, porque a gente tem muitas regras e tem muitas exceções, né? Para cada conceito desse, a gente vai ter algumas exceções. E aí complica um pouquinho, mas a gente vai organizando que vai dar certo. Aí, então, aqui, ó. No caso da terceira pessoa do singular, eu tenho ele e ela, no caso reto, o, a, li, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, no caso reto, eu tenho nós. No caso oblíquo, eu tenho nos e conosco. Segunda pessoa do plural é vós, tá? Aqui, ó, tem o acentozinho, então ele é agudo, ele é tônico. Vós. Esse voz não é da nossa voz, não, né? Não.